Olá pessoal, estou aqui de volta e nesse vídeo de hoje nós vamos entender como fazer uma oração quântica para alguém, fazer uma oração quântica para outra pessoa. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz aqui anterior a esse, sobre o que é oração quântica, o conceito e como você reverter a oração que você já faz, porque na verdade nós estamos orando o tempo todo, porque estamos sentindo e tendo aquela conversa interna o tempo todo. Então, você assista primeiro esse vídeo. O link para esse vídeo que eu estou falando, o que é oração quântica, o conceito, está aqui embaixo desse vídeo. Então, clique aqui embaixo, assista primeiro esse vídeo e depois você vem assistir esse vídeo aqui, ok? Se caso você não assistiu. Se você já assistiu, então está tudo certo. Vamos dar sequência nesse aqui. Naquele vídeo, eu falei que aquela conversa interna que temos sobre nós mesmos e sobre os outros acaba influenciando. Que eu contei lá, por exemplo, algumas histórias, alguns exemplos assim, de que você está trabalhando ali ou fora de casa e você já fica pensando, nossa, quando eu chegar em casa, eu vou encontrar minha esposa com mau humor, com aquela cara de aborrecida, enfim, ou o meu esposo, ou então o meu filho, aquela coisa toda. E aí você já vem autoafirmando isso para você já vem acreditando nisso. Quando você chega em casa, ou quando ela chega em casa, de fato aquilo se manifesta. Você de fato encontra ela com mau humor, do jeito que você imaginou, esperava, enfim, aquela coisa toda. Ou seja, você afetou outra pessoa com o seu sentimento, percebe? Você vai para o trabalho e fala, eu imagino que hoje não será um bom dia de trabalho, porque meu patrão fez isso ontem ou fez a semana passada e hoje eu estou prevendo que ele vai se manifestar dessa forma, ou seja, que ele vai ser chato, que ele vai ser isso, vai ser aquele outro. Aí o seu patrão vai e se comporta da forma que você imaginou, da forma que você sentia. Aí você diz, eu sabia, eu não falei que ele ia se comportar assim? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Quase que o tempo todo, quando nós estamos na inconsciência, essas coisas acontecem. Você está em um relacionamento e aí você fala, eu já prevejo que vai acontecer isso, ou que ela vai dizer isso, ou que ele vai dizer aquilo, e aquelas coisas acabam se manifestando. Da mesma forma a tal da traição, né? A pessoa está ali dentro da relação e ela é insegura e ela começa a dizer, eu imagino que esse meu namorado ou meu marido vai me trair. Eu estou prevendo, eu sinto pela conversa dele, pelo comportamento dele e tal. Ou ao contrário também, o cara diz, eu sinto que minha namorada não é de confiança. Eu vejo o comportamento dela, não sei, acho que essa mulher vai me trair. E começa com essa conversa, e começa acreditando nisso, e vai. Pensa que não, o caso acontece no mundo. Eu não falei, eu sabia, percebe? Então você está vendo que você influencia o outro o tempo todo também, assim como você influencia a si mesmo com essas conversas internas e essas crenças, você influencia os outros. Agora você quer saber como que influencia de forma positiva, né? Porque esse é o objetivo do vídeo, como fazer uma oração para outra pessoa. Então digamos que você seja mãe, pai, enfim, você tem um filho com um problema de saúde, ou você quer que ele seja uma pessoa melhor, que ele seja uma pessoa próspera, você deve sentir e ver ele dessa forma que você quer, e não ao contrário. Normalmente, pela inconsciência, né, os pais, eles têm medo que o filho se desvie para o mal, se desvie para as coisas erradas, e fica temerosos, e até são grossos com os filhos, grosseiro, né, com o filho, e fica o tempo todo vigiando os passos da criança, olha, cuidado, não sei o que e tal. Quando a criança acaba não desviando para a coisa realmente errada, mas a criança cresce, totalmente neurótica, ou cresce realmente assim muito presa, porque os pais pressionaram ela demais, ou seja, afetou ela. Então, seja luz, você faz totalmente ao contrário, você vai acreditar na sua fé, na sua convicção de que o seu filho vai crescer saudável, inteligente, criativo, bondoso, amoroso, aquela coisa toda, você sinta assim. Se o seu filho tem um problema de saúde, você passe a acreditar que o seu filho não tem, mesmo que todo mundo diga, até mesmo um médico diga que ele tem, você acredita que ele não tem, entende? Você está conhecendo esse poder, o médico não sabe desse poder, o outro não sabe, mas você sabe. Inclusive, deixa eu contar uma história que eu já contei aqui no canal, do filho do Napoleão Hill. Não sei se você já viu falar esse nome. Napoleão Hill foi um cara que influenciou muito o pensamento positivo, e não só isso, como
o empreendedorismo no século passado. Tem vários livros, inclusive ele é o autor do livro Quem Pensa Enriquece. O Napoleão Hill teve um filho que ele nasceu com problema auditivo. Ele não tinha as orelhas e nem o canal auditivo, era totalmente fechado. O osso era totalmente fechado dos dois lados da cabeça. Ele não tinha orelha. Então, logo quando a criança nasceu, os médicos disseram que a criança nunca ouviria, ele nunca ia ouvir, ele ia ser surdo para sempre. Só que o Napoleão Hill não quis acreditar nisso. Napoleão Hill já conhecia o poder da imaginação, o poder da fé. O Napoleão Hill disse, não, meu filho vai ouvir. Então ele persistia dia após dia, mês após mês, ano após ano, que o filho dele ouviria. E assim ele conversava com o filho dele quando era criança, como se o filho já estivesse ouvindo. E aí depois a criança começou a crescer e ela ouvia de fato alguns sinais, alguns barulhos. Ele colocava música para a criança ouvir, influenciando, claro, com a fé dele, com a intenção dele. Então a criança, ela reagia de acordo com alguns barulhos, alguns sons. E ele diz, então ela está ouvindo. Se eu coloco um som e ela reage, então ela está ouvindo. Mesmo que ele não tenha o canal auditivo, mesmo que está tudo tapado, mas ele está ouvindo de alguma forma. E o Napoleão Hill persistiu nisso, persistiu. Até a criança se tornou um adolescente. E aí ele comprou um aparelho auditivo naquela época para o menino. E o menino começou a realmente ouvir. Embora mesmo com o aparelho auditivo, para a medicina seria impossível, porque ele não tinha o canal auditivo, ele não tinha nada do sistema auditivo. Mas vai explicar como. Eu sei que a criança passou a ouvir. E isso se tornou algo muito, muito bom, porque aí a criança se tornou um representante. A criança não, já era um jovem, né? Um representante de aparelhos auditivos, enfim. Ela ficou muito próspera, o rapaz, o filho do Napoleão Hill ficou muito próspero, influenciou muitas pessoas, ajudaram muitas pessoas, ou seja, pegou algo negativo e transformou em algo positivo, percebe? Mas o pai teve muita fé que o filho dele iria ouvir. E aí nós vemos vários casos, né? Inclusive eu já mostrei aqui no canal o vídeo que o Greg Braden mostra que aqueles médicos ali com uma espécie de meio que de energia, né, e sentimento curam câncer instantaneamente, ou seja, é feito em outra pessoa. E aí nós vemos, né, casos de mestres e sábios que fizeram curas em outras pessoas, enfim. Então isso é totalmente comum, dado que não precisa estar perto também, né? Deixa eu explicar sobre isso. Como tudo nesse universo é um campo unificado, não existe separação no íntimo, além do que os nossos 5 sentidos veem, tudo é energia. Então não existe distância entre pessoas. Então o que você sente em relação a uma pessoa, isso ela acaba se mostrando, porque é como se ela fosse você, só que, claro, pelos 5 sentidos nós vemos outra pessoa. Então tudo que você sente em relação a alguém, esse alguém acaba sentindo isso, acaba correspondendo a isso. Possivelmente já aconteceu de você estar pensando em alguém e esse alguém te liga ou te manda uma mensagem. Ou você liga para ele e ele diz, eu estava pensando em você aqui agora, né? Possivelmente já aconteceu isso. Então, isso é um outro assunto, mas é bem parecido com o que eu estou dizendo, é influenciar pessoas. Então, o que você vai fazer a partir de hoje, se você quer, de fato, influenciar alguém para que ele consiga algo bom na vida? Por exemplo, um emprego. Seu esposo, sua esposa, seu filho está desempregado há bastante tempo e você quer ver ele empregado, você quer que ele arrume um trabalho. Comece, de fato, a ver ele trabalhando. Imagine ele batendo papo com você, falando como que é o trabalho, falando como é que é o ganhos, como é que é o transporte, o que eles fazem lá. Simule isso na sua mente, entende? Embora nós estamos condicionados desde criança a ter facilidade para ver as coisas negativas e ver essas coisas que os sentidos negam é difícil, né? Porque os sentidos continuam, não, mas como que eu vou ver ele trabalhando se ele não está trabalhando? Como que eu vou ver ele na imaginação conversando que ele ganha bem se ele não tem nenhum salário? Ser de luz é a força de vontade, né? O Neville fala bastante sobre isso. A força de vontade é reverter a situação, é reverter as aparências. Embora os 5 sentidos estão mostrando, você vai criar na sua ideia, na sua imaginação, na sua conversa interior, que ele tem um trabalho. Você não precisa dizer isso para ele. E se alguém perguntar, você pode falar, não, ele está desempregado. Mas lá dentro de você, você fala, não, ele está trabalhando. Entende? Olha só, ele está trabalhando. Isso aqui é um exemplo de trabalho. Se você quer, por exemplo, que
O seu filho tem um aumento de salário, comece a ouvir ele falando para você que ele recebeu o aumento, que ele está muito feliz, aquela coisa toda. Um exemplo, eu estou falando aqui de filho, pode ser qualquer pessoa, né? Seu esposo, sua esposa, um parente, enfim, qualquer coisa. Tudo que você quer que ele viva, imagine que ele já está vivendo e contando isso para você. Só que você precisa sentir, né? Claro. Da mesma forma que você sente, por exemplo, eu estou prevendo que ela vai me trair, que ele vai me trair, que ele vai me trair, e sente aquele negócio forte dentro de você, aquela desconfiança e acaba acontecendo, você precisa sentir agora de forma positiva como que essa pessoa vai reagir, entende? E aí com isso você vai fazer com que influencie a outra pessoa para ela viver realmente a experiência que ela está desejando. Antes de finalizar esse vídeo, uma recomendação: não deseje algo ruim para os outros. Não espere que os outros ou o outro se dê mal ou que ele sinta um problema ou alguma coisa do tipo, que ele morra. Não faça isso. Porque ao você ter esse sentimento, você está gerando dentro de você. Então a primeira pessoa a ser afetada vai ser você mesmo. É aquela velha história, né? É tomar veneno e esperar que o outro morra. Então não faça isso. É como o tal do não perdão. Não, eu não perdoo. De jeito nenhum. O que ele fez comigo, jamais. Eu morro, mas não perdoo. A pessoa não percebe que ela está fazendo mal a ela mesma, porque o outro está lá seguindo o barco, seguindo a vida dele, não está nem lembrando às vezes, e o outro está lá por dentro, remoendo aquilo, remoendo. Está prejudicando a si mesmo. O auto-perdão, ou o perdão da outra pessoa, ou o perdão da situação, é a libertação. Porque você perdoa o outro vai continuar na vida dele, indo embora, e você está livre para seguir a sua experiência, seguir a sua vida. Enquanto você não perdoa, você está preso naquela energia. Então, seja de luz, seja lá o que aconteceu no seu passado, na sua vida, e que tenha experiência com outra pessoa, e você carrega remorso, perdoe. Perdoe e libere essa pessoa, porque quem vai se sentir beneficiado é você mesmo. Ok, ser de luz? Eu espero que tenha feito sentido para você. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já aconteceu alguma experiência com você, do que eu falei um pouco aqui, seja positiva ou negativa, se você vai fazer, se você já sabe para quem que você vai fazer para poder a vida dessa pessoa melhorar, enfim, aquela coisa toda, tá bom? Deixa aqui embaixo seus comentários que isso agrega bastante na vida dos outros. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.